Na aula de hoje, nós vamos focalizar os conceitos de como a gente pode percorrer um grafo, como é que a gente pode ir de um ponto ao outro do grafo. Então, nós vamos definir passeio e particularizar trajeto e caminho, depois passeio fechado, em particular um ciclo, vamos falar sobre a conexidade e a noção de distância, onde com a noção de distância vamos poder falar de excentricidade, diâmetro e centro de um grafo. Vamos também falar de alguns grafos especiais que aparecem frequentemente em aplicações, em exemplos. E, finalmente, vamos caracterizar um dos grafos especiais, que é o grafo bipartido. Muitas aplicações podem ser modeladas por grafos. Nós vimos isso quando começamos a falar de grafos, motivações. Então, há muitas situações que são modeladas por grafos. E muitas delas envolvem a ideia de ir de um vértice ao outro. Ou seja, a gente tem a ideia de como vamos caminhar em um grafo. E nós vamos, então, começar a formalizar essas ideias daqui a pouquinho. Então, por exemplo, no modelo de um mapa rodoviário, como podemos ir de uma cidade a outra? Quais são as possíveis rotas? Qual o menor caminho entre duas cidades? Então, por exemplo, vamos pensar nesse modelo aqui, onde as cidades são representadas por vértices. Então, temos as cidades A, B, C, D, E, F. E se eu tenho estrada entre duas cidades, eu coloco uma aresta entre os dois vértices associados às respectivas cidades. Então, esse grafo, ele representa, um mapa rodoviário, né? A gente sabe se existe uma estrada entre A e C, entre B e D e assim por diante. Tá? E aí nós temos vários problemas que estão relacionados a isso. Qual é o melhor caminho para ir de A a D, por exemplo? Quais são as possíveis rotas? Eu posso ter mais de um caminho para ir de A a D, posso ter várias possibilidades. Qual é o melhor em termos de custo, né? De menor caminho? E assim nós temos vários problemas associados ao grafo, né? E que tem essa ideia, e que trazem essa ideia de como eu posso ir de uma cidade para outra ou de um vértice a outro. Então vamos começar a definir os conceitos que são fundamentais para formalizar essas ideias e para a gente poder resolver esses problemas. Um passeio em um grafo G é uma sequência de vértices, V0, V1, etc., VK, são vértices de G, tal que VI mais 1 é uma aresta de G, onde o I varia de 1 a K-1. Ou seja, em outras palavras, é uma sequência de vértices tais que entre vértices consecutivos eu tenho sempre uma aresta. Ou seja, eu tenho uma aresta entre V0 e V1, entre V1 e V2, entre V2 e V3, etc., até entre VK-1 e VK. Esse inteiro K, ou seja, que é o número de arestas percorridas, é o comprimento desse passeio P. V0 é dito o início do passeio e VK é o término. E dizemos que P é um passeio de V0 a VK. Então, vamos considerar esse grafo G. Vamos fazer um passeio de A a G. Temos várias possibilidades para fazer esse passeio. Por exemplo, eu vou fazer A, B, BC, CD, DC, CB, DG. Vamos então ver como é isso aqui. Tá? Esse passeio que nós fizemos, que eu estou chamando de P1, é um passeio de A a G. Eu poderia ir de A a G de outra forma, eu poderia fazer AH, HG. Então, teríamos um outro passeio
que eu estou chamando P2. Também é um passeio de A a G diferente do anterior. Agora, observemos que num passeio podemos ter arestas e vértices repetidos. Por exemplo, no P1, eu passo pela aresta BC quando eu estou indo de A até D, e depois, quando eu volto, eu passo pela mesma aresta. Ou seja, eu estou repetindo a aresta e estou repetindo os vértices B e C. Nesse passeio aqui de A, que eu vim de A, H, G, eu não repeti nem aresta, nem vértices. Um passeio em que todas as arestas são distintas é chamado de trajeto ou trilha. Tá? E se, em particular, eu exijo que todos os vértices sejam distintos, esse passeio é chamado de caminho. Bom, eu observo que um caminho, se não tem vértices repetidos, também não tem arestas repetidas. Ou seja, em particular, um caminho é um trajeto também. Só que é um trajeto em que não há repetição de vértices. Então, vamos ver um exemplo para a gente amadurecer essas ideias. Então, vamos considerar o grafo que a gente tinha anteriormente e vamos ver, então, um trajeto, por exemplo, de A a G. Então, esse trajeto a gente viu que foi A, B, C, F, D, G. Ele é um trajeto de A a G, mas ele não é um caminho, porque o vértice B, ele é visitado 2 vezes nesse passeio que nós fizemos. Ou seja, ele é um passeio em que nós não repetimos nenhuma aresta, mas repetimos vértice. Tá? Então, ele é um trajeto. Então, vamos ver agora um outro passeio que vai de A a G, mas onde nós não vamos repetir vértices. Então, esse aqui, AHG, ele é um caminho de A a G e não temos vértices nenhum repetido, ou seja, é um caminho, né? E nesse aqui, nós tivemos um caminho que vai de G a D, que foi G, H, A, B, F, E, C, D. Como não repetimos nenhum vértice, ele é um caminho. Bom, passeio fechado. Um passeio, ele é dito fechado se o vértice inicial é igual ao vértice final. Ou seja, o início e o término coincidem. Então, se todas as arestas desse passeio forem distintas, ele é dito um trajeto fechado. E se, além do mais, todos os vértices forem distintos, com exceção dos extremos, eu quero dizer, então, de V0 até VK-1 é um caminho, então ele é dito um ciclo. O comprimento do ciclo é dado pelo seu número de arestas, ou de vértices distintos. Se ele tem um número ímpar de arestas, nós dizemos que esse ciclo é um ciclo ímpar. Caso contrário, se ele tem um número par, ele é dito um ciclo par. Vamos ver um exemplo. Considerando o mesmo grafo, né, que nós temos visto, eu parti de A, né? E aí fui A, D, C, D, D, C, E, F, D, G, H, A. Ou seja, eu parti de A, passei no grafo inteiro e voltei para o A. Ou seja, esse passeio, ele é fechado. Ele não é um trajeto fechado porque, por exemplo, essa aresta DC, CD, ela é visitada 2 vezes nesse passeio. Vamos olhar agora para esse outro passeio P7, que também é fechado. Eu vou de A, B, C, E, F, D, G, H, A. Eu saí de A, voltei a A, ou seja, fechei o meu passeio e eu não repito arestas. Então, ele é um trajeto fechado. Agora, ele não é um ciclo porque o vértice B,
ele é visitado duas vezes. Nós passamos duas vezes pelo vértice B. E esse outro, agora A, B, G, H, A, é um passeio que eu saio do A, volto ao A e eu não repito nenhum vértice. Então, ele é um ciclo. E como ele tem 4 arestas, ele é um ciclo par. E esse outro aqui, A, D, H, A, também é um passeio fechado, em que eu não repito vértices, então é um ciclo, e como ele tem 3 arestas, ele é um ciclo ímpar. Vamos então agora falar de conexidade, que é um conceito muito importante em grafos. Vamos dizer que 2 vértices V e W são conexos no grafo G, quando existe algum caminho entre V e W em G. Então, no grafo abaixo, esse nosso grafo G, repara que ele tem 2 pedaços, mas é um grafo só. Esse grafo, então, eu observo que B e F são conexos. Existe esse caminho, BC, DF, é um caminho entre B e F. Existem outros caminhos entre B e F, mas desde que exista um, eu posso dizer então que B e F são conexos. B e H, embora sejam do mesmo grafo, tá? Eu não tenho caminho, eu não tenho uma sequência de arestas, ou uma sequência de vértices com arestas entre eles, de maneira que eu possa ir de B a H. Ou seja, não existe caminho entre B e H. Então, esses 2 vértices não são conexos. Um grafo G é conexo quando, para todo par de vértices distintos de G, existe um caminho entre eles. Tá? Caso contrário, o grafo é desconexo. Então, voltando ao nosso exemplo anterior, um grafo G, que ele é composto de 2 pedaços, né? Vamos dizer assim, a gente vê que esse grafo ele é desconexo, porque a gente já tinha visto que entre o B e o H não havia caminho. Então, eu não tenho um caminho entre todo par de vértices. Para ser conexo, eu tenho que, para todo par do grafo, eu tenho que ter um caminho. Então, esse grafo é desconexo. Mas a gente observa que esse grafo, induzido por A, B, C, D, E e F, que forma um bloco, ele é conexo. Tá? Por quê? Porque eu posso, de uma maneira bem informal, eu poderia ir, sem tirar o lápis do papel, se eu estiver trabalhando com papel, eu consigo percorrer, ou seja, eu tenho um caminho entre todo par aqui. Ou seja, ele forma um bloco, né? Então, esse subgrafo, que eu estou chamando de G1, induzido por esses vértices, ele é conexo. Igualmente, o G2, que é induzido por G, H e I, também. Eu aqui tenho, inclusive, um ciclo, né? Eu vou de um lado para o outro, eu percorro esses vértices de cá para cá, tá? Também sem tirar o lápis do papel, se eu estiver trabalhando no papel. Tá? Então, igualmente, esse grafo G2, induzido por G, H e I, ele é conexo. Uma observação importante é que muitas das aplicações e algoritmos para resolver problemas em grafos consideram como entrada um grafo conexo. Se o grafo não for conexo, é comum a gente pré-processar o grafo, ou seja, a gente quer obter os maiores conjuntos conexos, aqueles subgrafos conexos que nem nós vimos no exemplo anterior e vamos ver daqui a pouco de novo, aqueles maiores subgrafos induzidos que são conexos e que nós vamos definir formalmente que são os componentes conexos. Isso é importante porque, em vez de trabalhar num grafo desconexo,
nós trabalhamos em cada componente conexo e resolvemos um problema em cada componente e depois juntamos as soluções. Então, vamos definir formalmente o que é um componente conexo. Então, dado um grafo G, com conjunto de vértices V e conjunto de arestas E, e se V1, V2, etc., VK é uma partição de V, quando eu falo partição, eu estou querendo dizer que V1, união V2, união V3, união, etc., até VK dá o V, né? E se eu faço a interseção de VI com VJ, para ir diferente de J, essa interseção é sempre vazia. Então, cada subgrafo induzido por esse conjunto VI é um componente conexo de G se eu tiver as duas condições abaixo acontecendo. Primeiro, o subgrafo induzido por VI, ele é um grafo conexo. E segundo, é que para todo vértice que não está em VI, está em V e não está em VI, o subgrafo induzido por VI, mais esse vértice V, ele não é conexo. Ou seja, esse segundo item, ele força que cada componente conexo ele seja o maior possível, no sentido que se eu adicionar um vértice a ele, a esse componente, então o novo subgrafo não é mais conexo, ele não satisfaz mais a propriedade de ser conexo. Ou seja, aquele conjunto VI, ele me dá localmente, né, o maior subgrafo conexo possível. Se eu juntar qualquer vértice a ele, fora, né, do VI, ele passa a não ser conexo. Então vamos ver um exemplo. Tá? Então, vou pensar nesse grafo G abaixo. Ele é um grafo onde os meus vértices, eu agora rotulei por números, vai de 1 até 10. Eu tenho 10 vértices e a gente observa que eu tenho 4 blocos distintos. Então, eu vou chamar de V1 esse conjunto 1, 2, 3, 4, de V2 o conjunto 5, 6, de V3 o conjunto que tem um único vértice 7 e V4 8, 9 e 10. Bom, a gente vê que V1, V2, V3, V4 é uma partição de V, ou seja, a união de V1, V2, V3 e V4 dá todo o V. E se eu faço a interseção de cada um deles, a interseção é vazia. Então, eu vou considerar que GI é o subgrafo induzido pelo conjunto VI. Então, eu vou ter G1, G2, G3 e G4. Então, a gente vê que cada GI, então vamos olhar o G1, ele é conexo, o G2 é conexo, o G3 é conexo e o G4 é conexo. E a gente observa que se eu acrescentar, vamos olhar para o G1, se eu pegar, digamos, o vértice 5 e considerar o subgrafo induzido por 1, 2, 3, 4 e 5, ele já não é conexo. Ou seja, qualquer vértice que eu pegar de fora dele, quando eu considero o subgrafo induzido pelo V1 mais um vértice de fora, ele já não satisfaz a propriedade de ser conexo. Ou seja, ele é o maior conexo. Esse maior é maior no sentido de satisfazer a propriedade. Por exemplo, o G3, ele é um único vértice só, ele é conexo. Se eu colocar qualquer outro vértice, se eu considerar o 7 mais o vértice 8, o subgrafo induzido pelo 7 e 8 já não é conexo. Ou seja, então esse subgrafo que tem um único vértice, ele é o maior possível localmente. Então, esses são os componentes conexos de G. G1, G2, G3, G4. Tá? São os componentes conexos de G. O número de componentes conexos de G é denotado por WG. Então, nesse exemplo, nós tínhamos visto que nós temos exatamente 4 componentes conexos. Ou seja, o WG é 4. No exemplo 4 que nós vimos anteriormente, quantos componentes conexos nós temos? Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem.
quantos nós temos e quero que vocês identifiquem esses componentes conexos. E no exemplo 1? O exemplo 1, lembrando, era esse daqui. Observe que o G ele já é um grafo conexo. Ou seja, ele é um bloco só. Ou seja, eu tenho um único componente conexo. Então, uma observação que é natural é que um grafo G é conexo se somente C eu tenho um único componente conexo. Vamos ver agora a noção de distância. Nós já aprendemos como caminhar num grafo, né? Um passeio, ou um trajeto, ou um caminho. Então é natural agora que nós falemos na noção de distância, ou seja, distância entre vértices, comprimento do caminho que a gente percorreu. Então nós vamos definir formalmente que a distância entre dois vértices V e W de um grafo G, que a gente vai denotar por D de VW, é o comprimento do menor caminho entre eles. Claro, se esse caminho existir. Se não existe caminho, isso significa que os vértices, no caso V e W, estão em componentes conexos distintos. E nesse caso não existe caminho entre eles e nós definimos então a distância como sendo distância de V a W infinito. Vamos ver um exemplo. Então nós estamos considerando um grafo G aqui, que a gente vê que não é um grafo conexo. Então, a distância de A a F. A e F estão no mesmo componente conexo, então existe caminho entre eles. Mas eu tenho vários caminhos. Eu poderia, por exemplo, fazer A, D, C, D, F. Esse caminho teria, então, 4 arestas. Eu poderia fazer A, E, C, D, F. Seria um outro caminho com 4 arestas. Mas nós temos esse caminho aqui, em vermelho, que é A, E, D, F, que tem exatamente 3 arestas. Ou seja, se nós testarmos todas as possibilidades, vamos ver que esse é o menor caminho entre A e F e tem comprimento 3. Então, a distância de A a F é exatamente 3. Entre B e E. Entre B e E, nós temos uma aresta. Obviamente, esse é o menor caminho de comprimento 1. Tá? Claro que eu teria vários outros caminhos, mas esse é, com certeza, o menor caminho. Então, a distância entre B e E é 1. A e G. A e G estão em componentes conexos distintos. Ou seja, estão em blocos separados. Não existe caminho entre A e G. Então, por definição, a distância de A a G é infinito. Então, vamos considerar agora um grafo G conexo. E vamos definir uma nova noção, que é a excentricidade de um vértice V de G, que a gente denota por E de V, é o valor da maior distância de V aos outros vértices de G. Ou seja, E de V eu posso denotar dessa forma. É o máximo entre as distâncias de V a W, onde o W é o vértice de V de G. Ou seja, eu vou olhar para a distância de V a todos os vértices. Ou seja, eu vou calcular a distância de V a todos os outros vértices W de G, e aquela que é a maior, aquele maior valor, é exatamente a excentricidade de V. Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar, então, esse grafo G aqui. A distância de A a B é 1, de A a C é 2, de A a D é 2, de A a E é 1, de A a F é 3 e de A a G é 1. Vocês podem conferir devagar isso daí. Bom, então eu calculei a distância de A a todos os vértices do grafo. A maior distância é 3. Logo, a excentricidade de A é 3. Vamos ver mais um caso. Vamos fazer a excentricidade de F. Bom, já está aqui calculado. Eu, de novo, sugiro que vocês verifiquem isso devagar.
Então, a gente vê que o maior valor da distância é a distância de F a G, que é 4. Então, a excentricidade de F é 4. Diâmetro. O diâmetro de um grafo G é o valor de sua maior excentricidade. Ou seja, eu vou olhar para as excentricidades de todos os vértices e vou olhar para o maior valor. Então, o máximo de E de V, onde V são vértices, onde V é um vértice de G, tá? Ou seja, eu vou olhar para todas as excentricidades e o maior valor é o diâmetro de G. Então, continuando com o nosso grafo anterior, eu vou calcular a excentricidade de cada V. Então, esse grafo ele é bastante simétrico, como vocês podem ver. A excentricidade de A, B, C e D é 3. A excentricidade de E é 2 e a de F e G é 4. Então, de novo, vocês verifiquem. Então, o diâmetro é o máximo desses valores, que são 2, 3 e 4, o máximo então é 4. Então o diâmetro de G é 4. E a noção de centro? O centro de um grafo G, que a gente vai denotar por C de G, é o conjunto de vértices de G que tem a menor excentricidade. Então agora, o centro é um conjunto de vértices. Da seguinte forma, são os vértices de G que tem a excentricidade mínima, ou seja, a excentricidade de menor valor. Então, vamos voltar para o exemplo. Nós já tínhamos calculado todas as excentricidades. Entre todos os valores, o menor valor é 2. Ou seja, então o vértice correspondente ao menor valor é o E. Então, o centro de G é o E. Tá, aqui, nesse exemplo, nós temos, o centro ficou um vértice só. Mas eu observo que isso aqui foi uma particularidade desse exemplo. Eu posso ter vários vértices no centro, inclusive o grafo inteiro. Então, vou deixar um exercício para vocês. O grafo G do exemplo 1 e fica como exercício para vocês calcularem o centro desse grafo. Vamos falar agora de alguns grafos especiais. Esses grafos especiais, eles aparecem frequentemente em aplicações, em exemplos. Então, é importante que a gente se familiarize com esses grafos. Então, vamos começar lembrando grafos que a gente já falou, que consideramos grafos especiais. Os grafos completos, que a gente denota por Kn, onde n é o número de vértices. Era um grafo, eu estou lembrando que todo par de vértices estava ligado por uma aresta, ou seja, eu tinha todas as arestas possíveis. Ou seja, então era um grafo completo. Em particular, eu vou destacar o K1, ou seja, é um grafo que tem um único vértice e que a gente chama de grafo trivial. Falamos também dos grafos nulos, que é o conceito dual do grafo completo. O grafo nulo, que a gente denota por n, índice n, onde n é um número de vértices, é aquele grafo que não tem arestas entre os vértices. Ele é um vértice que a gente poderia chamar de completamente desconexo. Eu tenho os vértices e nenhuma aresta entre os vértices. Então, vou chamar de grafo ciclo um grafo que consiste de um único ciclo. O grafo ciclo com n vértices a gente denota por C índice n e a gente considera os grafos ciclos só para n maior ou igual a 3. Então, vamos ver uns exemplos. 3 vértices, eu tenho o C3. 4 vértices, eu tenho o C4. Vocês estão vendo? É um ciclo, né? O C5 é esse daqui. E, finalmente, eu vou parar por aí, o C6, tá? E assim por diante. C7, C8 e assim por diante. Ou seja, são grafos
que são induzidos por um ciclo, né? São grafos ciclo. Um grafo caminho é um grafo que consiste de um único caminho. O grafo caminho com N versos é denotado por P índice N, e aí a gente já considera para N maior ou igual a 2. Então, vamos ver os exemplos. P2, P3, P4, P5 e assim por diante. Ou seja, são caminhos com exatamente, com exatamente N vértices. Então, P4 tem 4 vértices. Vamos falar então agora do grafo bipartido, que é um grafo muito importante, que aparece muitas aplicações são modeladas por esse grafo. Vou primeiro definir ele formalmente e depois vou dar uma pequena aplicação, mas eu repito, ele é um grafo que ele é muito importante. Tá? Então, um grafo G, que tem conjunto de vértices V e arestas E, ele é um grafo bipartido se o seu conjunto de vértices V pode ser particionado em 2 subconjuntos, V1 e V2. Então, eu estou lembrando, partição, V1 união V2 é todo V e V1 inter V2 é vazio. De tal forma que cada aresta de G, ela tem um extremo em V1 e outro extremo em V2. Com isso eu estou dizendo que não existe arestas entre vértices de V1 e não existe arestas entre vértices de V2. Ou seja, toda aresta, ela obrigatoriamente tem um extremo em V1 e um extremo em V2. Dizemos que V1 e V2 é uma bipartição de G. Então, um exemplo, está aqui, eu botei em V1 3 vértices, em V2 4 vértices, e as arestas que nós temos tem um extremo em V1 e outro extremo em V2. Então, uma consequência da definição é que os conjuntos V1 e V2 são conjuntos independentes. Ou seja, se eu olho para os vértices de V1, eu não tenho arestas entre eles, isso é um conjunto independente. Se eu olho para os vértices de V2, mesma coisa, não tenho aresta entre eles, então eu tenho um conjunto independente. Então, quando eu falo de um grafo bipartido e dou a bipartição, eu sei que esses conjuntos V1 e V2 são necessariamente conjuntos independentes. Ou seja, toda aresta está sempre entre vértices de V1 e V2. Então, exemplo, o C4, ele é um grafo bipartido. A gente poderia refazer ele dessa forma. Eu colocaria o A e C em V1 e o B e D em V2. E aí a gente vê que as arestas estão exatamente entre V1 e V2. V1 é um conjunto independente e V2 é um conjunto independente. Já o C5, ele não é bipartido. Eu não consigo fazer uma bipartição. Eu deixo como exercício para vocês testarem isso. Façam um desenho e tentem fazer uma bipartição, para vocês sentirem a dificuldade aí. Um grafo bipartido completo, ele é um grafo bipartido que tem uma bipartição V1 e V2, de maneira que todo vértice de V1 é adjacente a todo vértice de V2. Ou seja, eu tenho todas as arestas possíveis entre V1 e V2, por isso a gente chama de completo. Se V1 tem Q vértices e V2 tem P vértices, claro, eu preciso, se V tem N vértices, P mais Q tem que ser igual a N. Então, o grafo é denotado por K, P, Q. Então, um exemplo, o K23, no V1 eu tenho 2 vértices, no V2 eu tenho 3 vértices, e eu tenho todas as arestas possíveis entre V1 e V2, por isso ele é completo. Os grafos bipartidos, como eu falei, eles têm grande importância em aplicações. Diversas situações são modeladas por esses grafos. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem muitos exemplos, eu vou dar um exemplo. Se eu vou considerar a situação operários e máquinas, eu tenho uma fábrica onde eu tenho operários e máquinas. Os operários eu vou associar a vértices que eu vou botar
num conjunto V1. As máquinas eu vou também associar a vértices que eu vou colocar num conjunto V2. E os vértices do meu grafo vão ser exatamente V1 união V2, operários e máquinas. E eu vou dizer que existe uma aresta entre um vértice de V1, que representa um operário, e entre um vértice de V2, que representa uma máquina, se aquele operário for capaz de operar a máquina Y. Ou seja, o diagrama que representa esse grafo, vamos dizer que eu tenho R operários, tá? Então eu tenho X1, X2, etc. até XR. E vamos dizer que eu tenho S máquinas, Y1, Y2, Y3, etc. YS. Então, por exemplo, o operário X1, ele pode operar a máquina Y1, a máquina Y2 e a máquina YS. O X2, ele só pode operar a máquina Y2 e assim por diante. Ou seja, esse grafo me dá como é que eu vou dizer? Ele me dá uma representação da situação da minha fábrica. E aí existem vários problemas. Eu quero otimizar a utilização das máquinas, a capacidade dos operários, etc. Então, vários problemas importantes são modelados por grafos bipartidos. Eu poderia ter um problema famoso também, é a alocação de residentes em hospitais. Tá? Então a gente observa, só voltando a esse aqui, eu não tenho aresta entre os operários. A minha relação, no caso, eu só estou considerando a relação operário e máquina. Então, o conjunto V1 dos operários, ele é independente, e o conjunto V2 das máquinas é independente. Ou seja, esses grafos modelam diversas situações. Por isso, é um problema importante decidir se um grafo é bipartido ou não. Tá? Dado um problema que eu modelo por um grafo, muitas vezes eu preciso saber se eu estou trabalhando com um grafo bipartido ou não. Então, nós vamos ver um teorema que nos mostra uma caracterização para um grafo bipartido. Na verdade, um grafo G é bipartido se e somente se não contém um ciclo ímpar. Isso aí caracteriza um grafo bipartido. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, se um grafo G é bipartido, ele não contém ciclo ímpar. Se ele não contém ciclo ímpar, ele é um grafo bipartido. Então, vamos ver a demonstração desse teorema. Ele é um teorema muito importante, então vamos tentar entender esse teorema. Então, essa é uma prova que tem dois lados, né? Então, vamos começar considerando a hipótese que nós temos um grafo G bipartido, com bipartição V1 e V2, e seja C um ciclo qualquer, que é da forma V1, V2, etc., VK fecha em V1, um ciclo de G qualquer. E nós vamos querer mostrar que esse ciclo não pode ser ímpar. Então, partimos de um ciclo qualquer e vamos assumir que o primeiro vértice, que é V1, ele está no conjunto V1. Vamos assumir isso sem perda de generalidade. Bom, se o V1 está no conjunto V1, como o grafo é bipartido e toda a aresta está entre vértices de V1 e vértices de V2, significa que, como existe uma aresta entre o vértice V1 e o vértice V2, o V2 necessariamente está no conjunto V2. Bom, como existe uma aresta entre o vértice V2 e V3, então necessariamente o vértice V3 está no conjunto V1. Como existe uma aresta entre o V3 e o V4, necessariamente o V4 está em V2. E assim por diante. De uma forma geral, podemos dizer que o V2i menos 1, começando do 1, seriam os ímpares, né? Os índices ímpares estão em V1. E V2i, os índices pares, estão em V2. Então, a gente vê que como VK, repara, VK e V1, existe uma aresta, né? Eu estou fechando o ciclo. E como eu assumi que V1 estava no conjunto V1 grande, então, necessariamente, o VK tem que estar
no conjunto V2. Então, isso quer dizer que o K é da forma 2i, ou seja, o K é par. E, portanto, C é um ciclo par. Então, nós partimos de um ciclo qualquer e vimos que esse ciclo necessariamente vai ser par. Ou seja, nós provamos, então, que se G é bipartido, ele não tem ciclo ímpar. Se ele tiver ciclo, vai ser necessariamente um ciclo par. Vamos assumir agora que G não contém um ciclo ímpar. Esse é o outro lado da prova. Nós vamos querer mostrar, então, que G é um grafo bipartido. Como toda prova que tem dois lados, em geral, um é mais fácil que o outro. O outro a gente viu que foi bem rápido. Esse é um pouquinho mais trabalhoso. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais nesse daí. Então, eu vou querer mostrar que o grafo G é um grafo bipartido. Eu vou, então, construir uma bipartição de G. Vou pegar um vértice V qualquer de G e vou definir dois conjuntos. Eu vou construir essa bipartição. Então, eu vou dizer que V1 são os vértices W de G, tal que a distância daquele vértice que eu fixei V a W é par. Então, o V2 é o complemento. Em relação, no seguinte, eu quero dizer, então, que são os vértices de G, tal que a distância de V a U é ímpar. Tá? Então, a gente vê que V1 união V2 dá todo V e V1 inter V2, a interseção é vazia. Ou seja, esses dois conjuntos que eu construí são uma partição de V. No seguinte sentido, que V1 união V2 dá todo V, porque dado esse vértice V, para qualquer outro vértice, ou a distância é par ou a distância é ímpar. Eu só tenho esses dois casos. Então, eu particionei. Eu tenho o conjunto V1 e o conjunto V2. Bom, mas isso ainda não me diz que V1 e V2 é uma bipartição. Tá? Eu agora preciso mostrar que, se for uma bipartição, eu teria que mostrar que o conjunto V1 e o conjunto V2 são conjuntos independentes. Tá? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que se V1 e V2 não é uma bipartição para G, então G contém algum ciclo ímpar. Essa contradição garante que V1 e V2 é então de fato uma bipartição. Então, é uma prova por contradição. Se V1 e V2 não é uma bipartição de G, então, ou existe uma aresta W1, WJ entre vértices de V1, né? W e WJ, estou pensando como vértices de V1, ou então existe uma aresta UI e UJ entre vértices UI e UJ de V2. São as duas possibilidades. Ou seja, eu estaria mostrando que V1 ou V2 não são conjuntos independentes. Então, sem perda de generalidade, vamos assumir a existência da aresta W e WJ. Eu vou, então, fazer isso para o conjunto V1. Tá? Então, sejam PI e PJ os caminhos mais curtos entre os vértices V e WI em PI e entre os vértices V e WJ em PJ. Além disso, seja V o vértice comum a PI e PJ, que é o mais distante possível de V. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou assumir que o caminho em preto é o PI e o caminho em vermelho é o PJ. Esses caminhos podem se interceptar várias vezes. E eu considero que V é a última interseção. Repara que aqui ele se interceptou duas vezes. Então, V é a última interseção a partir do V. Bom, um fato que nós temos é o seguinte. O subcaminho de PI, lembrando, é o em preto, que começa em V e termina em V, ele tem o mesmo comprimento do subcaminho, esse em vermelho PJ que começa em V e termina em V.
Isso eu vou deixar como um desafio para vocês mostrarem. Tá? Quero que vocês pensem nisso, tentem mostrar esse fato e depois vocês podem clicar e ver a resposta. Tá? Então vamos assumir esse fato. Então, seja TI, o subcaminho, eu estou denotando assim, de Z a WI, ou seja, de Z a WI, então esse subcaminho, e o subcaminho PJ de Z a WJ, considerando ali no nosso desenho. Como PI e PJ têm comprimento par, né, vocês lembram que os nossos WI e WJ estavam no conjunto V1, cuja distância AV era par. Tá? Então, necessariamente, né, PI e PJ têm comprimento par. E como os comprimentos dos subcaminhos de PI e de PJ de V a Z são iguais, então os subcaminhos, esse aqui e esse aqui, eles têm necessariamente a mesma paridade. Ou são ambos pares, ou são ambos ímpares. Portanto, se existe essa aresta WI e WJ aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter, se PI e PJ forem pares, mais uma aresta, isso me dá um ciclo ímpar. Se PI e PJ forem ímpares, mais uma aresta, isso me dá também um ciclo ímpar. Ou seja, essa contradição implica que a aresta WI e WJ não pode existir para vértices que estão em V1. Analogamente para uma aresta UI e UJ que esteja em V2. Ou seja, então nós concluímos que tanto V1 quanto V2 são conjuntos independentes. Então nós mostramos que V1 e V2 é uma bipartição de G, ou seja, G é um grafo bipartido. Ou seja, finalizamos esse nosso teorema. Mostramos que um grafo é bipartido se e somente se ele não contém ciclos ímpares. Então, fechando a nossa aula, vamos resumir os conceitos que a gente viu. Então, nós vimos os conceitos de passeio, uma sequência de vértices, de maneira que vértices consecutivos têm aresta entre si. Se não há repetição de arestas, nós temos um trajeto. Se não há repetição de vértices, temos um caminho. Se o passeio é fechado, ou seja, o inicial é igual ao final, a gente tem um passeio fechado. E se, além do mais, nesse passeio fechado não há repetição de vértices, com exceção do inicial e o final, nós temos um ciclo. Vimos também o conceito de conexidade, que é um conceito também bastante importante no gráfico, que G é conexo se para todo par de vértices de G existe um caminho entre eles. Caso contrário, é desconexo. E vimos também os componentes conexos de G, que são os maiores subgrafos conexos de G. Vimos o conceito de distância entre vértices, que é o comprimento do menor caminho entre os vértices que nós estamos considerando. O conceito de excentricidade, que é a excentricidade de um vértice, o máximo das distâncias daquele vértice a todos os outros vértices do grafo. O conceito de diâmetro, que é a maior das excentricidades do grafo, e o centro de um grafo, que é um conjunto de vértices que tem excentricidade mínima. Finalmente, a gente viu os grafos especiais, entre os quais eu destaco o grafo bipartido, que é um grafo que eu posso particionar o conjunto de vértices em dois conjuntos, V1 e V2, de tal forma que toda aresta de G tem um extremo em V1 e o outro extremo em V2. E caracterizamos os grafos bipartidos, ou seja, nós mostramos que um grafo é bipartido se somente C ele não contém ciclos ímpares. Com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima.